Então, boa tarde a todos, pessoal. Boa tarde a todos online, todos que estão aqui presentes. Antes de fazer a nossa prece final da palestra de hoje, eu vou só passar alguns avisos, tá bom? Começar pedindo para colocarem o celular silencioso, tá bom? Quem tiver no telefone, o silêncio uma prece. Avisar também que lá fora a gente tem vendas de lanche, vendas de livro para ajudar a arrecadação da casa, de custos. Para vocês quiserem passar pela net dos livros, tem de novo, chegou muita novidade. Quem tiver contratamento de passe também, só passar uma recepção para deixar o nome, a gente vai dando continuidade no seu tratamento, tá bom? E também avisar para vocês que o nosso cronograma mudou. A gente está no sábado e também na segunda-feira agora. E aí no sábado não é mais às 2h30, é às 4h30, para vocês podem chegar. E a gente tem atendimento fraterno no sábado e exposição de palestra, tá bom? Na segunda-feira é sempre às 7h, é evangeloterapia. E também avisar para vocês que a gente está com a campanha, tanto na rede social como aqui no centro, a campanha da caridade. A gente está arrecadando comida, alimentos, remédio para pet, ração, roupas usadas. E a gente está, ao longo do mês inteiro, arrecadando aqui no centro. A gente vai ter também o dia D, que vai ser dia 27. Então, quem quiser também participar com a gente vai para as ruas, vai com faixa, vai para cartazes, ali na Mais Ribeiro. Vai ser no dia 27, com sábado pela manhã. A tarde está sendo cheia, tá bom? Então, quem quiser mais informações sobre como participar, como ajudar, é só ir pelas redes sociais ou ali na recepção também. Então, para iniciar o momento de hoje, eu vou ler aqui o livro Minuto de Sabedoria, que tem a mensagem assim: não alimente inimizades, procure fazer as pazes com todos aqueles que estão de mal com você. Aproveite a oportunidade de estar ao lado de seus adversários para fazer-lhes bem em troca do mal que lhe fizeram. Não deixem escapar o ensejo de anular o mal em torno de você, enquanto estiver na terra, para que, ao sair dela, tenha consciência tranquila. Então, após essa mensagem, eu vou convidar quem desejar, se quiser fechar os olhos, para nesse momento fazer a nossa prece. Primeiramente, agradecer a Deus, espiritualidade amiga, a mochila querida, que sempre nos auxilia. Pedir que possa acordar os nossos corações, tranquilizar as nossas mentes, para que possamos hoje receber de alguma forma algum ensinamento que nos auxilie em nossas próprias angústias e momentos difíceis. Em especial, a espiritualidade da agricultura, a nossa irmã Tamires, na exposição de hoje. E que o Senhor continue sempre nos iluminando com o seu amor. Então, nesse momento, pedir a toda a espiritualidade que nos auxilie e nos direcione. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra com a Tamires. Muito obrigada, Nick. Boa tarde a todos. Quanto tempo, né? Estava guardada quase o mês todo com as crianças. E agora estou tendo a oportunidade de falar aqui para vocês mais um sábado. Quando voltar a evangelização, eu vou voltar lá, ficar guardadinho com as crianças. A gente está de férias, né? Então, que Jesus e os Espíritos amigos possam inspirar essa nossa fala, essa nossa reflexão. E que a gente consiga construir aqui, nessa tarde de hoje, aquilo que o nosso coração necessita para vencer as dificuldades da vida. Só que para isso, nós vamos começar a refletir primeiro a respeito do tempo, porque a silêncio espera. E a nossa maior dificuldade na contemporaneidade é esperar. Nós temos a dificuldade de esperar o tempo das coisas, porque nós vivemos tão assoberbados, a gente vive uma vida tão caótica e a gente vive de ansiedade. E se nós pararmos para pensar um pouquinho, o que é a ansiedade? É a angústia pelo futuro. Por um futuro que nós não sabemos quando virá, por um futuro que a gente não tem controle. E a gente esquece que
no tempo presente, muitas coisas que nós temos controle, nós deixamos de fazer, de atuar, por conta do pensamento acelerado, do pensar nesse futuro. Então nós temos essa dificuldade de esperar. E a gente precisa aprender que a vida é movimento. A vida está em constante mudança. Se nós percebermos a impermanência das coisas, hoje nós estamos bem, ótimos, tomamos um passe, saímos daqui, meu Deus, nada me abala nesse sábado. A gente chega em casa, recebe uma notícia e já estamos onde? No chão, no fundo do poço. Aí a gente recorre à prece, pelo menos assim devemos, né? Recorrer à prece, aos bons pensamentos, aos bons espíritos. Por quê? Faz parte da vida essas inconstâncias. Tanto que lá em Eclesiastes 3:1 nos diz: para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Logo nós estamos no momento certo, na hora certa, vivenciando aquilo que Deus gostaria que estivéssemos vivenciando. As dores, os sofrimentos, as decepções, todas são importantes para que o nosso espírito imortal possa aprender, possa construir a própria vida nesse decorrer. Então, observando bem essa questão do tempo, eu me peguei com uma reflexão muito interessante essa semana e eu gostaria de trazer aqui para vocês. Por quê? Nessa de vida corrida, de não termos tempo para nada, a gente acaba perdendo tempo ou não priorizando coisas que são importantes para o nosso crescimento, para a nossa melhoria. Eu tenho muito uma frase que eu gosto que é assim: tá cansado? Descansa. Porque parece que a gente está cansado e a gente quer fazer mais e mais coisas. E aí tem gente que está cansada e come. E aí tem gente que está cansado e fica atropelando o descanso, que é importante. O parar, refletir, pensar. Então, dentro desse processo, a gente atropela, inclusive, o que a gente poderia fazer de convivência com aqueles irmãos que são importantes para nós. E isso é para quem já se permitiu receber essa oportunidade como se fosse um fôlego para continuar. Um exemplo. Você, ou nós, estamos aqui fazendo as nossas atividades, tarefas rotineiras durante toda a semana. Temos a oportunidade de passar um dia na casa dos pais, e quem sai da casa dos pais e volta, no sentido de visitante, sabe o quanto é bom. A gente come a comida da mãe, a gente tem a oportunidade de ali não ser a dona de casa, pelo menos eu, graças a Deus. A gente fica como se fosse um hóspede, né? É muito bom. Isso não nutre a alma, não constrói boas memórias. Quando voltamos, não é tão feliz perceber que o quanto aquele seio familiar nos ama, e se for uma família que não seja, né, ou que não produza em nós esse sentimento, é claro que a gente pode trabalhar em prol disso. Ou nós podemos recorrer aos amigos, que é a família que a gente escolhe. Aqueles amigos que nos acolhem, aqueles amigos que nos fazem bem. Só que na maioria das vezes a gente fala assim: não, eu não tenho tempo para visitar a pessoa que eu amo. E aí eu aprendi essa semana, com carpinejar, a regra dos 8 minutos. Porque a gente tem muito tempo. A gente pensa assim: eu não vou visitar meu pai porque eu não vou conseguir passar o final de semana lá. E ele fala assim: a regra dos 8 minutos significa que eu não preciso passar um final de semana, uma tarde, 2 horas. Eu vou passar 8 minutos. Não é pouco? Não é mais fácil? Quando a gente tira o peso, ou quando a gente tira um tempo maior, que a gente sabe que não vai conseguir, a gente reduz. E aí, refletindo sobre isso, eu comecei a pensar o seguinte: as memórias que eu tenho alegres da minha família, dos momentos que eu passei com a minha família, não são memórias de horas, são memórias de segundos. É o abraço que eu recebi da minha sobrinha, é a palavra amiga que eu consegui partilhar com a minha irmã, é o momento que a gente morre de dar risada com um amigo. Não são segundos? E para que a gente fica se planejando, se preparando e não faz? Porque quando a gente estica demais, a gente não consegue ter essa visualização de que eu posso fazer um pouquinho e nesse pouquinho eu construo algo maior. Aí de 8 em 8 minutos nós temos memórias, nós temos a coleção de afetos e nós temos cura para a nossa alma, fortaleza para continuar a vida. Agora, se eu passo meu dia todinho, onde eu só trabalho, eu só estudo, eu só exerço aquilo que cansa a minha mente,
final do mês? Cansado. Sem nutriente para a alma. Porque a gente todo dia acordar de manhã, penso eu, tomamos banho, nos escovamos, alimentamos o nosso corpo físico, mas e o nosso espírito? Que se alimenta de mensagens edificantes, de prece. Eu já ouvi dizer que não tenho tempo para fazer o evangelho. É ler um trechinho e fazer uma prece. Às vezes um Pai Nosso. O que seja necessário, um bom pensamento durante o dia já é de extrema importância para a condução da nossa caminhada. Para que a gente possa ter vigor. E eu falo isso porque dia após dia eu me deparo com pessoas com essas queixas e me sinto às vezes me queixando também disso. Dessa dificuldade que a cada dia parece se agravar mais e mais de termos tempo para fazer aquilo que nutre a nossa alma, aquilo que gostamos. E se a gente não sabe administrar o tempo que nós temos, o que acontece? Uma distorção. E aí eu também não sei esperar. E aí eu também não sei planejar. E aí eu fico nessa, como eu falei, da questão do futuro. E aí toda coisa que me acontece, ao invés de eu parar um pouquinho, um minutinho, entender o que eu posso fazer, não precisa ser grande, mas de pequeno, para amenizar essa situação. Muitas vezes o que nós fazemos é o contrário. A gente se liga aos pensamentos catastróficos. Eu falo isso porque quem me conhece sabe que eu já melhorei foi muito. Mas eu tenho isso comigo, os pensamentos catastróficos. Então acontece uma coisa pequena e você já fica imaginando que essa coisa ela pode se tornar muito maior. E aí você não vive a aflição presente, você transforma ela numa bola de neve e piora a situação. E aí uma coisa que eu aprendi no Espiritismo é que para resolver problema nós precisamos de calma, paciência e prece. Não dá para resolver problema no desespero, porque o desespero ele cega, ele dificulta o nosso olhar para os problemas. Quantos de nós já nos vimos cegos de desespero? Aí a gente não resolve, a gente envolve outras pessoas nessa mesma energia do desespero. E outra coisa, nós somos espíritas, vale lembrar que existe um plano espiritual. E como nos diz o livro dos médiuns, nós estamos nos acotovelando aos espíritos, significa que tem muitos ao nosso redor. E eles se ligam conosco por qual veículo? Pensamento. Se eles se ligam conosco pelo veículo do pensamento, se eu estou desesperado, eu estou desesperado dos meus amigos, a multidão de espíritos desesperados junto comigo, não dá para contar. E é por isso que muitas vezes a nossa prova, ela se torna, aos nossos olhos, impossível. É um fardo que eu não consigo carregar. Por que Deus colocou isso no meu caminho? Certamente é que a minha condução ainda não está adequada. Porque quando observamos, os espíritos mais elevados que tiveram a oportunidade de nos dar um ensinamento aqui na Terra, como o Chico, por exemplo, diante das aflições, a calmaria do Chico, a sua benevolência, não no dia do avião, que ele se desesperou, Mas o que Emmanuel disse para ele? Chico, desesperado, andando de avião, pensando que ele ia cair, e Emmanuel chega e ele fala, para não com medo de morrer, e aí Emmanuel olha para ele e diz, morra com educação. Emmanuel orienta Chico a desmaiar. Que um dia Chico desmaia de uma vez só e Emmanuel diz, quando for desmaiar, incline a sua cabeça para trás, feche os olhos e desmaie. Calma, resignação, paciência, porque se a gente se envolve no desespero, a gente piora a nossa situação, a nossa prova e de quem está perto de nós. E por que eu estou falando disso? Nosso tema hoje é silencia e espera. Porque a nossa percepção de angústia, de sofrimento, de dor, ela é muito distorcida por causa do tempo. Por causa dessa nossa ansiedade. E a gente acaba esquecendo que Chico, Maria de Nazaré disse a Chico, isso também passa e passa. E aí se a gente começa a pensar que isso só vai passar daqui a muitos anos, que eu vou passar minha vida toda sofrendo dentro desse relacionamento, que eu vou passar minha vida toda sofrendo dentro dessa família, que eu vou passar minha vida toda sofrendo, a gente não vive, a gente só sofre.
Agora, quando nós temos a noção de que isso passa e que a minha mudança de pensamento, que meus pensamentos elevados e positivos podem aliviar esse momento, porque a dor todos nós precisamos passar, mas aliviar esse momento dá muito mais força, muito mais coragem, até mesmo para o nosso espírito, essa prova, essa dificuldade, ela se torna mais leve. Então, nosso tema de hoje ele foi extraído de um livro chamado Calma. Quem escreveu? Chico Xavier. Quem editou? Emmanuel. Livro Calma, já indico para todos. A gente precisa estudar esse livro a vida inteira para ver se a gente fica calmo, que é o meu sonho, ser uma pessoa calma. Então, olha só, o nome do livro, a obra, né, Calma, capítulo 31, silencia e espera. Emmanuel inicia o texto dizendo: no tumulto das inquietações da terra. Ele já mostra que estamos inquietos e que existe um tumulto. Primeira coisa. É provável que encontres igualmente os desafios que se erigem por testes de compreensão e serenidade no caminho de tantos companheiros de experiência. Nós estamos vivendo na Terra num momento que a gente chama de transição planetária. Até na vibração, né, falou isso hoje. Dessa dificuldade que nós estamos tendo, desse tumulto. Por quê? Muitos e muitos espíritos reencarnam na Terra nos tempos de hoje. E para muitos de nós é a nossa última chance, a última oportunidade de fazermos diferente, de sermos melhores. Porque a Terra precisa avançar, precisa evoluir. E nós precisamos buscar a estar junto com as ovelhas. Claro que a gente não está na categoria de ovelhas perdidas, mas menos perdidas, digamos assim. Porque somos todos espíritos imperfeitos, mas tem uns que não poderão voltar novamente, que não seguirão para esse progresso da humanidade. Então ele vai dizer que todos nós passamos por testes de compreensão e serenidade. São testes que visam nos aprimorar o nosso espírito imortal, para sermos mais compreensivos e mais serenos. Sabe o que Emmanuel diz sobre serenidade? Que a serenidade é a paciência em ação. A paciência em ação, quando você coloca a sua paciência em ação, você está exercendo a serenidade. É aquela pessoa que, mesmo através das turbulências da vida, das dificuldades, ela acredita, ela tem fé e ela tem essa calma de espírito que tudo vai se resolver. Já conheceram gente assim? Eu não estou falando daquelas pessoas que são alheias, né? Que estão vivendo assim, deixa. Nárnia, deixa acontecer. Não. Aquelas pessoas que sabem que a dificuldade está aqui, trabalham para que ela se resolva, mas que não se desesperam. Serenidade. Então, nós precisamos entender isso. Que esses testes, eles visam a desenvolver em nossos corações a compreensão. E é tão difícil compreender. Eu vejo muitos amigos dizendo assim: outra vez eu queria tanto que os espíritos me mandassem uma mensagem me explicando por que é que eu estou passando por essa prova. E eu tenho certeza que se soubesse o porquê daquela resposta, ia tirar 10, 20, 30 perguntas diferentes. Porque no final das contas, a gente não quer saber, a gente quer ser isento da prova. Porque você pediu? Nós pedimos, com certeza. Mas a gente quer ser isento da prova. E a gente fica buscando uma solução. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Quando, na verdade, o nosso objetivo é compreender, primeira coisa, e ser serenos nesse teste, nessa prova. E compreender significa assumir a dificuldade, significa assumir a dor. O que é que está doendo em mim hoje? Eu tenho que assumir. E o que é que eu posso fazer para amenizar? Madre Teresa de Calcutá, muito interessante, ela fez uma entrevista e perguntou para ela sobre oração e prece. Eu já contei isso aqui, mas gostaria de apresentar de novo. E perguntou assim: Madre, você faz oração? Você ora para Deus? Ela: sim. E nesse momento de oração, o que é que você diz? Nada, eu só escuto, diz a Madre.
E aí, a pessoa, né, entrevistando a Madre Teresa, me perguntando novamente: e Deus, o que é que fala? Ela diz: nada, ele só escuta. Parece uma brincadeira, né? Uma conversa de silêncio, uma conversa que ninguém fala, só escuta. É assim quando estamos buscando a comunhão com Deus. É o momento que a gente sabe que Ele sabe do que eu estou passando. Ele sabe da dificuldade que está dentro de mim, que está atravessando a minha vida. Ele sabe da dificuldade que hoje tem dentro da minha família, tem com um amigo meu, tem dentro de mim. Ele sabe. Mas eu sei ainda mais que Ele está cuidando. Que Ele está fazendo a parte dele, mas qual é a minha diante da situação? O que é que eu posso fazer também para amenizar essa situação? E lembramos que quando estamos falando de atitudes que tomamos junto com Deus, as atitudes precisam ser sempre benevolentes. As atitudes não podem ser só daquilo que eu quero, daquilo que eu preciso, mas se envolve outra pessoa, eu tenho que pensar no outro também, nos adversários. Foi a mensagem de hoje. Mensagem aleatória, olha só. Nos ensinando que os inimigos, que os adversários, que aquelas pessoas que Deus coloca em nosso caminho para testar a nossa paciência, para pôr à prova a nossa paciência, são igualmente necessitados do nosso acolhimento, da nossa compreensão, do nosso amor. Porque lá no capítulo 9, no item 7, do Evangelho, a paciência, nós aprendemos que a paciência, ela é uma caridade. Como é que a paciência se manifesta na forma de caridade? E os Espíritos nos dizem: a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Se eu quero adquirir a paciência, a minha tem que ser testada. Porque se ela não for testada, como é que eu sei que está dando certo? Eu preciso passar por esses testes para aprender, para compreender e para avançar e evoluir. Então nós estamos no caminho junto com nossos adversários, com inimigos de outras vidas. E o que a gente pode fazer para com cada um deles é amar. Tanto que Emmanuel continua a mensagem dizendo: quando possível, habitua-te a entesourar paciência, com a qual disporá de suficientes recursos para adquirir as forças espirituais que necessitarás, talvez para a travessia de grandes provas, sem risco de socorro, nas correntes do desespero. Emmanuel está dizendo aqui que a paciência, primeiro, ela vai começar a cultivar um campo de fortaleza espiritual. Aquelas outras virtudes que eu necessito para ter fortaleza espiritual, para avançar e para passar pela prova, eu adquiro através do recurso da paciência. Só que essa paciência, ela vai me ajudar a ter forças espirituais, mas também a não cair nas correntes do desespero. Porque socorro é mais ou menos isso. A não cair, a não despencar nas correntes do desespero. Porque, como eu disse, o desespero, ele cega. E desesperados, nós não resolvemos nada. Geralmente, quando estamos desesperados, nós culpamos os outros. Nós não sentimos dignos daquela prova, daquela dificuldade. E a gente começa a ter um movimento contrário. O aprendizado já não vira mais aprendizado, vira tormento. E quando vira tormento, e quando isso se alastra, significa que se eu não aprendi com esse teste, virão outros e outros e outros para me ensinar. E se nós estamos hoje passando por essas dificuldades, não é a primeira vez. Não é a primeira vez que a gente está passando por dificuldades no campo dos relacionamentos, na nossa vida conjugal, com a nossa família, com os nossos amigos, com aquelas pessoas, porque os nossos maiores conflitos hoje são conosco, mas são com o próximo também. E a gente precisa aprender o quanto antes que a paciência, essa que nos ensina o Evangelho, essa caridade, essa possibilidade que Deus nos dá de aprender e se aprimorar, ela é importante nas relações humanas.
Porque através dela eu tenho a capacidade, inclusive, de desejar o bem àquelas pessoas que me magoaram. De desejar o bem àquelas pessoas que em algum momento me feriram. E aí eu começo a também ter uma outra coisa na minha vida, que é ir me desvencilhando do sentimento que ninguém nessa plateia tem, que é a mágoa. Que ninguém aqui nunca experimentou. Então a paciência, ela nos ajuda inclusive nisso, a conquistar essas virtudes, a trabalhar para isso. E aí a gente começa a ter gratidão pela justiça divina. Porque ora eu estou vivendo coisas que eu sei que eu preciso viver. Horas eu estou vivendo coisas que eu penso que eu não preciso viver. E isso é a justiça divina. Mas todas elas, eu aceitando ou não, eu gostando ou não, é um instrumento que Deus encontrou para que eu possa avançar e progredir. Eu só não vou avançar e progredir se eu não compreender e se eu continuar vivendo como se isso não existisse. Como se isso não fosse importante para a minha vida. E aí eu gostaria que a gente imaginasse agora, aqui comigo, vamos imaginar uma mulher. Esta mulher é levada a uma fogueira para ser queimada viva com o seu filho. Imagine a prova. Nesse momento, aproxima-se dela um soldado que a levou e pergunta: o teu Deus, mulher, te ensinou somente a sofrer? A mulher olha para o soldado com um olhar doce e sereno e diz: não, ele me ensinou a te amar também. A fortaleza espiritual desta mulher, quem era? Joana de Ângeles. A benfeitora de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, venceu esta prova amando, perdoando. Nem perdoou porque ela nem se ofendeu, ela só amou. Mesmo sabendo que a sua vida e de seu filho seria tirada. Só que ela estava olhando para o quê? Para a vida presente? Não. Ela sabia que depois que ela passasse da vida material e chegasse na vida espiritual, o que lhe aguardava do outro lado era muito maior do que aquela dor. E quantos mártires nós poderíamos citar aqui? Aqueles que desceram ao circo, os mártires que desceram ao circo, que aceitaram Jesus e que por Jesus morreram. Porque era assim. Quando se assumia cristão, morria. Morria inclusive sendo comido por leões. E a gente acha uma atrocidade. E é. E qual de nós hoje, no tempo presente, conhecendo Jesus e tendo a capacidade intelectual de entender quem foi Jesus, teria a capacidade de se manter parado frente a uma fera para ser devorada por ela? Depois disso tudo, 2000 anos depois, quem de nós? Pois eles vivenciaram. E os Espíritos contam que antes de passarem pelo fenômeno da morte, literalmente, eles eram tirados do corpo para não sentirem nada. Como essa mulher, Joana de Ângeles e seu filho. Vocês acham que eles passaram a dor daquele momento? Aquela prova já não precisava mais. Porque a prova do amor, ela já tinha dado. O que eles faziam então? Tiravam do corpo antes. Porque venceram a prova. Esses mártires que eram assassinados ou comidos por feras eram tirados do corpo, porque a justiça divina faz isso com o que a gente chama de justos. Por que justos? Porque venceram a prova. Porque fizeram ou andaram juntos com a justiça divina. E a gente só compreende a justiça divina quando a gente olha com os olhos do Espírito imortal. Quando a gente percebe que essa não é a primeira vida que eu tenho, que eu vou ter muitas outras vidas, e que o que eu estou vivendo agora é resultado das minhas falhas e dos meus acertos anteriores.
E é por isso que eu disse, às vezes a gente quer saber o que aconteceu, mas é melhor que não saibamos. Só aceitemos a prova. E ele continua assim, Emmanuel. Provavelmente ainda agora está suportando a incompreensão de pessoas queridas em forma de prevenções e censuras indébitas. Entretanto, se um assunto diz respeito unicamente ao teu brio, ou seja, dignidade, ao teu brio pessoal, dignidade pessoal, cala-te e espera. Quantos de nós queremos provar aos outros o que somos ou o que estamos fazendo? Quantos de nós queremos uma vez ou outra ser ouvidas? E a gente quer que o outro entenda as nossas atitudes, a gente quer que os outros entendam o que nós estamos fazendo e às vezes, quando nos dedicamos a uma causa como essa, de trabalhar para o Cristo, nós sofremos a incompreensão de muitos, porque as pessoas elas não entendem. Ah, mas todo sábado tu vai estar lá. Eu não tenho outra coisa para fazer no meu sábado mais. Porque a gente vai dedicando a essa tarefa e a gente vai se comprometendo com ela e as outras coisas a gente faz em outros dias da semana. E tem muita gente que não entende, a gente passa pela incompreensão. E aí eu só me recordo de Paulo, quando Jesus lhe disse: te mostrarei o quantos devem padecer em meu nome. Olha só o que Jesus diz a Paulo. Antes de ser Paulo, ainda era Saulo. Te mostrarei o quanto devem padecer em meu nome. A gente tem que sofrer quando a gente crê no Cristo, quando a gente vivencia o seu Evangelho. É necessário isso. Esse padecimento ele é pedagógico. Porque toda vez que eu renuncio a um desejo que não é aquele que vai me ajudar a avançar e a evoluir, eu passo por esse processo de dificuldade, de renúncia. Meu Deus, o quanto é difícil fazer uma dieta material. Imagina uma dieta espiritual. Eu estou aqui na frente de um bolo de chocolate e não posso comer, porque o médico me proibiu. Não é difícil? Agora imagina numa prova em que eu estou há muitas e muitas vidas já viciada naquele bolo e não posso. Mas agora não é no sentido material, é no sentido espiritual. É dos nossos pensamentos, das nossas ações. É aquela grosseria que a gente sai da gente, a gente nem percebe. Aquela dificuldade de compreender as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes, esse regime precisa ser do silêncio. Porque às vezes falamos demais, julgamos demais, condenamos demais. E a gente precisa fazer uma dieta. E essa dieta é nesse sentido espiritual. Então, renunciar o que a gente chama de homem velho, que a Bíblia nos apresentou como homem velho, que é o quê? Ainda nós, cheios de imperfeição, cheios de mazelas do próprio espírito, orgulho, vaidade, egoísmo, e que não nos ajudam, pelo contrário, nos afastam do nosso propósito superior, que é o bem. E ainda continua: se amigos de ontem transformam-se em adversários de tuas melhores intenções, tolera as zombarias e remorso de que te vês objeto e de nada te queixes. Nessa hora eu lembrei da música do time da Vanessa Maxson. Música Pedro, sou ovelha atemorizada. Olha a compreensão. Quando a gente pensa, imagina só, Pedro viveu com Jesus pertinho dele, recebeu as suas influências, foi nutrido pela presença do Mestre, do meio do Rabi da Galileia, e nega Jesus. Como pode, né? E nega Jesus. E eu achei muito bonita essa frase da música de Vanessa, porque quando a gente olha para Pedro como esta ovelha atemorizada, como um filho, ou como um irmão que ainda está nesse processo de caminhada, nós também podemos nos ver como essas ovelhas que, atemorizadas, caímos e falimos muitas vezes nessas encarnações passadas. A gente começa a perceber que o erro faz parte da nossa caminhada aqui na Terra e que nós vamos errar muitas vezes. Nós estamos em processo de aprendizado, de compreensão de nós mesmos, da nossa prova, das nossas atividades. E eu lembrei ainda do
Jesus para ser preso. Conviveu com Jesus, se nutriu das palavras, da vivência de Jesus e entrega Jesus para ser preso. O que acontece? Jesus é preso, é levado ao julgamento, mais tarde falaremos sobre isso, mas o interessante é perceber o quanto Cristo nos ensina. O quanto Cristo nos ensina através, inclusive, de obras de Humberto de Campos. Porque nós, nos bastidores espirituais, o que acontece? Jesus, no momento da crucificação, recebe uma presença e ele balbucia alguma coisa no ouvido desse ser espiritual. Sabe o que Jesus estava falando? Estava pedindo ao anjo da caridade que socorresse Judas, que acabara de se suicidar. Olha só o exemplo. Mais uma vez. Silencia e espera. Esse texto, essas palavras de Emmanuel nos direcionam à vivência daquilo que Jesus viveu, daquilo que ele realizou. Não é só a palavra do Cristo, mas é a sua vivência. Quantos de nós teríamos essa grandeza? A gente tem a dificuldade de perdoar quem pisou no nosso pé, a gente tem que gritar ainda com a pessoa e dizer: o de baixo é o meu. Aí, nesse momento, o que Jesus solicita ao anjo da caridade? Socorre Judas. Socorre Judas. Percebendo que aquelas pessoas que de alguma forma nos atingem, nos ferem, precisam de nós, precisam do nosso amparo, do nosso acolhimento também. Então nós precisamos envolver os nossos irmãos. Pronto. Então vamos dar continuidade aqui no nosso texto. Diante de criaturas que te golpeiem conscientemente a vida, impondo-te embaraços e desilusões, desculpa e esquece, renovando os próprios pensamentos na direção dos objetivos superiores que pretendas alcançar. E, gente, mais um exemplo de Jesus. O que ele disse na cruz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Deu àqueles todos que estavam ali o crucificando o perdão. E solicitou inclusive ao Pai, a Deus, esse perdão. Mas é interessante observar aqui, mais uma vez, a justiça divina. Porque Haroldo diz, e eu acho muito pontual essa fala dele, que no mundo há muitas injustiças, mas não há nenhum injustiçado. O que é que significa isso? Aos meus olhos, o que eu vi é uma injustiça. Mas quem está envolvido nessa injustiça não é injustiçado. Precisa da prova. Precisa da prova. E tenho certeza que quando a gente observa uma atrocidade acontecendo, e muitos assuntos delicados, que eu não vou aqui entrar no mérito, porque não é o nosso objetivo final, mas em muitos assuntos delicados, às vezes nós somos incoerentes quando nós olhamos e julgamos assim, tendo esse ponto de vista. Ah, mas a pessoa mereceu passar por isso. Cadê a minha caridade? Cadê a minha mansidão perante a dor do outro? Porque saber que no mundo existem muitas injustiças, mas nenhum injustiçado não me dá o direito de ser juiz dos outros. Porque nós somos juízes só de nós mesmos. Eu sou juiz da minha própria consciência, mas não da consciência dos outros. Tanto que quando a gente fala de questões, vou citar aqui como por exemplo, a questão do aborto, nunca poderemos julgar a pessoa que realiza tal ato. A gente pode não concordar com a prática, mas julgar quem faz não, porque nós somos juízes de nós mesmos, não dos outros. O julgamento tem que ser para conosco e não com o outro, inclusive a pessoa que nos fere. E nessa fala dele, nessa palestra, ele ainda nos faz refletir sobre uma outra questão.
situações assim, que, por exemplo, você em uma vida acaba tirando a vida de outra pessoa. Na próxima você vem para devolver. E aí, além da vida, você tira a esposa, você tira os bens. E se na outra você vem para devolver, você recebe aquela pessoa como filho. Olha a justiça divina. E aí você tem que lutar para dar àquela pessoa, mas não é dar de qualquer forma, é dar com amor. Aí você tem que trabalhar para alimentar, você tem que trabalhar para dar o material escolar, você tem que trabalhar para orientar aquela criatura e com amor, com paciência, com compaixão, porque o exercício da maternidade, da paternidade, da educação de seja qual ser, qual criatura humana, é o maior exercício de resignação, de resiliência, de compaixão, de piedade. Quem é mãe ou quem está sob a tutela de algum ser, mãe, pai, tio, enfim, quem está sob a tutela de algum ser percebe que a maior dificuldade é essa, é orientar uma criatura. E o quanto que a gente tem a possibilidade de resgatar. Por isso que a gente fala da importância de sermos aquelas criaturas que envolvem com amor esses irmãos, que os orientam da melhor forma possível, que se eu estou na condição de educar uma criança, que eu faço da melhor forma possível, mas que especialmente eu faço com muito amor. Porque é justamente isso que o Pai, que me entregou nesse momento a tutela dessa criança, espera de mim. E Emmanuel continua. E ainda mesmo que agressões e ofensas te firam nos recessos da alma, sugerindo-te duros acertos de conta, nós estamos acertando as contas. A face da manifesta injustiça com que te tratem, não passes recibos nas afrontas que te sejam endereçadas, e não reclames em teu favor. Mais uma vez, apresentando que a nossa atitude perante as dificuldades que nos chegam, mas especialmente aquelas pessoas, aquelas criaturas, ou aqueles grupos que emanam para nós alguma injúria, alguma violência, alguma discriminação, a nossa atitude é do silêncio, é de calar-se. Por quê? Eu não sei o que envolve essa situação. Eu não sei em qual condição que aquela pessoa está. Lembrem sempre que os adversários do bem, encarnados e desencarnados, as pessoas que ferem alguém, são pessoas extremamente feridas. Nós mesmos, quando você está num dia ruim, você está assim triste, você está acabado, quando você é uma coisa assim muito difícil, é muito fácil a gente dá uma resposta ruim para alguém. É muito fácil a gente machucar alguém quando a gente está muito ferido, porque a gente transborda aquilo que a gente tem. E se o meu coração está envolvido pela mágoa, pelo ressentimento, pela dor, o que é que eu vou transbordar? Aí a gente não tem paciência com o irmão que chega assim. A gente quer ser sempre recebido com flores. Mas nesse momento, será que eu estou dando alguma flor? Alguma pétala que seja? Será que eu consigo acolher? Eu tenho essa capacidade? Tanto que quantas e quantas vezes determinadas pessoas chegam com um certo tom de voz e você abaixa o seu e a conversa acaba se igualando. Só que se eu aumento o tom de voz, aí eu não estou calando, eu não estou silenciando, eu estou me envolvendo naquela sintonia e a gente acaba por praticar a mesma grosseria, por nos envolver nessas energias, nessas emanações. Então, mais uma vez, essa compreensão. E já se encaminhando para o fim da nossa conversa, Emmanuel diz: não piores situações em que alguém te coloque, não te revoltes, nem te lastimes. Silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarecem, restabelecendo a verdade. E para que os irmãos enganados ou enrijecidos na ignorância se curem das ilusões e das crueldades a que se entregam, basta-lhe simplesmente viver. Essa parte final, a gente não pode observá-la como a vingança que a gente quer que Deus faça por nós. Sabe aquela coisa assim? Deus vai fazer com que Ele pague. Quem te quer endereçar a Deus a vingança? Só que ele diz o seguinte:
que na vida, cada um de nós vai chegar um momento de quitar os nossos débitos. Cada um de nós. E nesse momento, nós percebemos que basta que a pessoa continue e siga a sua vida, ela é encarnada ou desencarnada. O que a gente pode fazer é prece, para que ela também suporte. Porque era que eu gostaria que fizessem comigo. E assim nos ensina Jesus, fazer com os outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para conosco. Só que Emmanuel também diz da verdade que se revela. Injúrias, decepções, a verdade se revela. E aí eu gostaria de concluir com uma passagem em que Jesus, ele não tinha débito nenhum com a lei. Jesus não tinha o que provar, não tinha o que expiar. Ele veio puramente por amor. O que envolveu a vinda de Jesus para a terra foi o amor por nós. Foi isso. Tanto que a sua doutrina nos ensina o quê? Amar. Foi para isso que Jesus veio. E aí, quando nós pegamos a Bíblia e lemos toda aquela passagem que apresenta a caminhada de Jesus, o momento que ele é preso, o momento que ele vai ser julgado no Sinédrio, que ele está ali de frente, a Pôncio Pilatos, o que a gente percebe? É que não existia acusação plausível para crucificar aquele ser. Não existia. O que eles julgam como sendo passível daquela punição é que Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. Não existia, tanto que Pilatos sabia disso. E sua mulher também o intuía e dizia isso, que aquele homem era e é, na verdade, não causador de alguma coisa, mas um injustiçado. Aquele homem não merecia aquilo, que Pilatos sabia disso. Então, antes da crucificação de Jesus, quando Jesus vai ter um momento com Pilatos, Pilatos questiona Jesus o seguinte: me dizes a verdade? Me fala da tua verdade? E eu fico me questionando. E eu vi isso com o Haroldo, porque eu fico assistindo a colégio dele 24 horas. E eu fico me questionando junto com ele, Por que Jesus não disse a verdade? Por que Jesus não explicou a situação para Pilatos? Olha, eu estou aqui trazendo a boa nova para o mundo, isso aqui vai revolucionar a terra. Ele não poderia explicar? Pilatos, isso aí não está certo, tu sabe disso. Ele poderia dizer a verdade, mas Jesus não era o Verbo? Ele não era o Verbo encarnado? Jesus não era o caminho, a verdade e a vida? Se convivendo com Jesus, se observando Jesus, se ele falando todos os dias através da sua vivência, Pilatos não teve a capacidade de compreender, seriam palavras que lhe mostrariam a verdade? Não. Ações. As ações que não foram capazes de abrir os olhos de Pilatos. Não foram capazes. E é por isso que nós temos toda a vivência do Cristo como exemplo, porque ele fez e ele mostrou como se faz. Ele ensinou através do exemplo para cada um de nós. E é claro que no decorrer dos anos, dos séculos, nós vamos compreender muito mais. Além disso, que é mínimo do porquê Jesus não disse a verdade. Mas por hora o que nós temos a capacidade de compreender é isso. É que não tinha o que dizer perante uma vida toda de exemplos e de ensinamentos. Não tinha o que dizer. Então, quando falamos do tema silencia e espera, o que esperamos, não só para o meu coração, mas também para o de vocês, é que a gente aprenda com Jesus, que a gente aprenda com Joana, com os apóstolos, com tantos e tantas pessoas que foram injuriadas, que passaram por grandiosas dificuldades. Que a gente aprenda a fazer a prece como Madre Teresa de Calcutá, silenciando para ouvir Jesus, para sentir Jesus, para sentir Deus também. Que a gente, a partir de hoje, comece, na hora da dificuldade, da aflição, a nos envolver em bons pensamentos e sentimentos,
para que a gente consiga, através da calma, da resignação, da paciência, da serenidade, vencer as provas que chegam até nós. E assim, eu agradeço vocês pelos ouvidos atentos. Espero que a espiritualidade amiga também nos envolva. Muito obrigada. E aí nós vamos fazer a nossa prece final. A prece final é do